É um lugar aberto à reflexão e à intervenção, onde nos encontramos mensalmente, a dar conta da nossa atividade. Temos o site da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, onde estamos situados. Proximamente penso que teremos a nossa próxima página, mas tudo vai rolando devagar, porque tudo é muito difícil, sobretudo nesta época muito sombria, porque estamos a passar em Portugal. De qualquer forma, funciona mensalmente de uma maneira muito aberta às pessoas do terreno, que trazem a vida à universidade, que é um espaço, como sabeis, muito dado à cristalização do saber que produz. Ora bem, portanto, eu propus-me com o abstract que enviei, nesta circunstância, partilhar alguma reflexão em torno da patologização da educação como dispositivo instrumental à mercadorização da vida. Em primeiro lugar, queria mesmo agradecer muito, e muito sinceramente, o convite para aqui estar aqui nesta festa da partilha, nesta festa do estar juntos, é mesmo um privilégio. De resto, como dizia John Steinbeck nas Vinhas da Ira, uma abelha sozinha é uma mosca. Todo o pensamento começa por um poema, isto no dizer de Valéry. Este começo partilhado que aqui vivemos estes dias, este afluxo de mundivisões que na sua natureza inconclusiva tendem a fugazes completudes, é difícil de provocar, mas deixa rastros, ruídos de fundo, como ecos primordiais, onde a ciência e a poesia também se encontram. Nos escritos sobre literatura e arte, Bertolt Brecht faz a pedagogia do sentido da vida, na recusa da palavra bonita, mas sem a força das convicções. Isso não é arte. Como poderá a arte comover os homens e as mulheres, se não está ela mesma comovida pelos seus destinos? Se eu próprio me fecho aos seus sentimentos, como poderão os seus corações abrir-se aos meus escritos? E se não me esforço por encontrar um caminho que os liberte dos seus sofrimentos, como poderei eu encontrar o caminho das coisas que escrevo? A crise económica, histórica e cultural que atravessa as nossas sociedades, sob modos e formas diferentes, estrutura uma paisagem de ameaça à volta da instituição escolar e das práticas educativas. A semelhança das políticas educativas desenvolvidas no contexto do mundo capitalista globalizado configura a existência de poderosos determinantes comuns que impulsionam essas políticas. A pedagogia imposta revê-se no exercício do desenvolvimento de armas para a vida, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, tende a identificar-se a pessoa sem qualidades, sobre a qual o educador é convidado a colar competências-chave para o sucesso na vida, essencialmente definido pelo critério da empregabilidade. Nesta nova escola, nova entre aspas,
Já não se ensina o ser humano em função do que ele é, mas por aquilo que ele vale. O conhecimento não tem valor se não corresponder às necessidades do mercado, se não se lhe puder atribuir um valor de mercadoria. Vivemos sobre céus sombrios, como dizia Paul Celan. Mas é contra um fundo de escuridão que um fósforo aceso se vê. Como lembra Virgílio Ferreira. Reconhecer e acolher as diferenças. Não é por acaso que este terceiro seminário arrisca a proposta de escavar um terreno que, quase paradoxalmente, incorre na afirmação propositiva do óbvio, tanto quanto na incómoda exigência analítica em profundidade que é da natureza desta proposição. Mas o paradoxo é a paixão do pensamento, como se atreve Newton von Zuben. O pensador sem paradoxo é como um amante sem paixão. Eu, tu, a palavra princípio que fundamenta o mundo da relação. Por isso se arrisca aqui a afirmar um lugar conceptual tão incómodo, por tão subversivo como é o amor. Mas haverá outro modo de reconhecer e acolher as diferenças. Para Hegel, o amor é o conhecer que no outro se conhece, isto é, em que cada um se assemelha ao outro justamente por se lhe ter contraposto. O seu distinguir-se do outro é, pois, o seu equiparar-se a ele, e é conhecimento precisamente porque cada um e para si mesmo a sua oposição se muda em semelhança, ou porque se conhece a si mesmo tal como se intui no outro. Em Paulo Freire, explicita-se o conhecer-se no outro, fazendo depender dessa relação intersubjetiva a formação do próprio eu, erigindo o amor à condição sem a qual não há espaço dialógico. Na tensão entre reconciliação e conflito prévio, se afirma e se revela a identidade baseada no conhecimento recíproco, na união complementar de sujeitos que se encontram contrapondo-se. Ao arrepio desta tensão dialógica, matricial à ação educativa, o esquecimento do outro vem impregnando as nossas relações, reduzidas que vão estando aos ditames da concorrência no mundo onde as categorias competição, empreendedorismo, mercado passaram a comandar as nossas vidas. A patologização e medicalização da educação escolar, como dispositivo instrumental à mercadorização da vida, abre alguns eixos de análise que, por razões óbvias, aqui apenas se vão enunciando ou deles se arranha a superfície. No atual sistema mundial, perante dificuldades crescentes de realização de mais-valias, numa resposta globalizada, mas que não é nova na sua essência nem nos objetivos que persegue, tenta-se a todo o custo restaurar as condições de rentabilidade do capital. Desde pelo menos a década de 70, há por isso que alargar as áreas em que se pode exercer o processo de acumulação de capital. E a educação, sobretudo a partir dos anos 90, é uma sedução para os lobbies que bem lhe apercebem o potencial. Retirar à esfera pública e submeter ao mercado ainda mais setores da vida económica e social,
atacar e desmantelar serviços públicos, liberalizar, privatizar, mercantilizar. A mercadorização da educação, em função das atuais necessidades do sistema, socorre-se então de estratégias de altíssima eficácia, já que dificilmente se lhes reconhece a condição socialmente construída e a violência material e simbólica envolvida, de tal modo estão naturalizadas. Falo da classificação escolar enquanto seleção social eufemizada, mas fico-me por aqui porque no seminário anterior foi só disto que falei. Dos currículos alternativos versus sistema dual de educação, instrumental à divisão social do trabalho e à correspondente desigualdade da distribuição do conhecimento, obliterando desde cedo condições de justiça cognitiva. Da patologização dos comportamentos e medicalização da educação escolar, com diagnósticos precoces, travestidos de prevenção, que se colam à pele com tanta mais pregnância quanto mais cedo acontecerem. Numa sociedade onde é dominante o modo de produção capitalista, também os prestadores de serviços, no caso dos serviços de educação, tendem a ser reduzidos a assalariados de tal modo que a condição para que continuem a ser produtivos não é a de satisfazerem uma necessidade, nem a de trocarem uma prestação de serviço por um rendimento, ainda como puros assalariados, mas a de trocar por capital, isto é, de precisamente servirem como engrenagem do processo de produção de mercadorias, como processo de autovalorização do capital. Neste processo, a mercadorização penetra a própria formação e desenvolvimento das estruturas mentais através de formas subtis em que a transformação em mercadoria aparece naturalizada. Ao abordar a correspondência entre estruturas mentais e estruturas sociais, Bourdieu refere que o hábitos, funcionando como categorias de percepção e de apreciação ou como princípios de classificação, produz não só as práticas, como também as representações através das quais opera a classificação das práticas dos outros e do próprio, ou seja, um sentido do seu lugar e um sentido do lugar dos outros na estrutura social. Este reconhecimento do lugar de cada um na estrutura social é condição de não reconhecimento da verdadeira natureza das posições diferenciadas de poder. E o problema essencial aqui não é o de que os conteúdos específicos e explícitos possam ser politicamente tendenciosos, mas que os papéis sociais e o conhecimento geral na escola possam ser impregnados de formas materializadas de transformação em mercadoria. É por isso que educação bancária do nosso Paulo Freire é uma metáfora quase sublime. Num só golpe significante, nele se define o trajeto que subjaz à inculcação do mais pregnante sentido de mercado na relação de estranheza da pessoa com o seu contexto, com o outro, consigo próprio, subtraído que fica o lugar que poderia ser de uma poética da comunicação. É o esquecimento do sonho e da utopia trocados pelo pragmatismo neoliberal. E dificilmente encontramos lugar de melhor esclarecimento desta relação alienante do que os lugares da escrita de Marx.
o desapossamento do operário do seu produto, tem o significado não só de que o seu trabalho se torna um objeto, uma existência exterior, mas também de que ele existe fora dele, independente e estranho a ele, e se torna um poder autónomo frente a ele, de que a vida que ele emprestou ao objeto o enfrenta de modo estranho e hostil. A alienação, a perda do objeto, do seu produto, perda irreparável, diríamos na lembrança de Winnicott, nas relações de vinculação. Não é o trabalhador que utiliza os meios de produção, afirma Marx, rasgando o tempo na atualidade do seu pensamento. São os meios de produção que utilizam o próprio homem. Em lugar de surgirem consumidos por ele como elementos materiais da sua atividade, são eles que o consomem como fermento do seu processo vital. E esta é uma constatação brutal e de uma estonteante atualidade. Nesta inversão do sujeito em objeto e vice-versa, nesta subjetivização das coisas e coisificação das pessoas, está o sentido da alienação do trabalho e, portanto, da natureza humana, num processo impessoal da sua transformação de fim em meio, de pessoa em instrumento, da sua própria dominação. Transcender positivamente a alienação é, como refere Mésaros, uma tarefa educacional exigindo uma revolução cultural radical para a sua realização. É no caminho dessa transcendência, eu agora, desculpem, mas vou tentar ler mais rapidamente, que Paulo Freire inscreve homens e mulheres como seres éticos, capazes de intervir, de ajuizar, de decidir, de romper, de escolher. Uma ética universalista, aberta a dúvidas relativistas, mas avessa ao moralismo farisaico hipócrita, com um único princípio metateórico, o princípio da coerência. Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos. A propósito da pregnância das etiquetas precocemente coladas e configuradas em exercício preditivo, Giampino e Vidal referem que o olhar que se oferece à criança estrutura a sua identidade subjetiva, a melodia da sua sensação de existir. E no exercício crítico às abordagens condutivistas, referem-se aos efeitos das profecias autorrealizadas, em consequências que poderíamos aqui ilustrar largamente no terreno da nossa própria prática e reflexões. As grelhas de comportamento, de observação, de fatores de risco, são ideias pré-concebidas, prevenções que manipulam a priori que podem produzir efeitos de indução, de projeção que recaiam sobre a criança, deslizando entre indicadores de risco, critérios de risco, famílias de risco, nas grelhas que conformam este cuidado antecipador, depressa se derrapa para crianças em risco, com diagnósticos cada vez mais precoces, a augurar a identificação premonitória de perigosa agressividade e mesmo de delinquência, a mudança de linguagem, na sua aparente inocência, descarta a responsabilidade adulta do cuidar para a vigilância policiada. Em vez da criança, o menor, cada vez mais precocemente imputável, sob a aparência científica, uma deriva ideológica ameaça aqui com uma espécie de psicopatossociologia que releva de um imprudente, mas não neutro, controle social das famílias. Pronto, então, vou concluir, mas
se não se importam, só meio minuto para ir lá para o fim. E perde-se a visão do sujeito em devir, na construção social da sua singularidade. Daí que a procura do sujeito imanente a este intento de intercompreensibilidade de uma problemática que gera tanto sofrimento, seja cheio de consequências e configura aquilo que poderá consignar uma encomenda social, que é compromisso, mas também denúncia, afrontamento, sendo a denúncia dos abusos das soluções medicamentosas uma questão ética que se afirma no exercício de uma cidadania ativa que, tendo uma ética, tem também uma estética. Do seu lugar de astrofísico, para Hubert Reeves, a beleza é uma experiência do mundo. Implica ao mesmo tempo a realidade exterior e aquele que percebe. Sobrepondo a palavra à realidade, a poesia enriquece a nossa relação com as coisas. Faz-nos ver as coisas de outra maneira. Muito simplesmente, faz-nos vê-las. Na lembrança de Carlos de Oliveira, o que a sociedade pede aos poetas hoje, mesmo que o peça nebulosamente, evitar que a tempestade das coisas desencadeadas nos corrompa ou destrua. Mas aqui neste lugar ao sul, só posso mesmo terminar com José Martí. Ele dizia num dos seus escritos: entendo que o amor à mercadoria confunda o espírito, que a sem-razão viva na cabeça das pessoas. Enfim, tudo o que a isso está ligado. Mas não entendo que haja lodo onde deve haver coração. Hermosísimo, Muy Rosa. guapo, muy bonito. Hermosísimo. Bianca Jesus. Sim, mas está tudo arriscado. Uma desgraça. Vamos lá, vou ser muito breve, mas quero falar em nome do Fórum, né, sobre medicalização da educação e da sociedade aqui do Brasil. E quero começar agradecendo os colegas e as colegas do Fórum por me darem a oportunidade de representá-los e representá-las aqui, porque, a partir disso, posso expressar a alegria que é a possibilidade de a gente construir um seminário em que as pessoas se encontrem e façam, no sentido benjaminiano, uma experiência. A experiência de se reconhecer, de se sentir estrangeiro, de se aproximar, de se reencontrar, mas, sobretudo, nesta mesa, eu diria, de se apaixonar pelas pessoas diferentes de nós. E, assim, podermos nos humanizar, né? Este seminário, para mim, tem podido servir a isso. A possibilidade de me reapaixonar constantemente por aquilo que era inesperado, por aquilo que era desconhecido, e, justamente por ser estrangeiro, não só pelo país, mas pelo campo das ideias e das tradições, mas fazer nos reencontrarmos nas nossas diferenças. E essa mesa explicita isso. Bem, queria dizer que o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade começou a se organizar como tal em 2010, durante este primeiro seminário que realizamos nesta mesma casa, como disse na abertura. Mas ele vinha de um processo de construção iniciado em 2008, e é óbvio que, iniciado em 2008, mas que esses debates, essas construções teóricas, propositivas, as denúncias
já realizadas em torno da patologização da vida são muito anteriores, inclusive no Brasil. Temos aqui pessoas que expressam essa luta e essa construção desde há muito tempo. Mas, em 2008, um fato nos mobilizou, como costuma ser, a vida concreta nos conclama a nos mexermos. E um projeto de lei estava sendo apresentado na Câmara Municipal de São Paulo, que previa o diagnóstico e tratamento de crianças em escolas relacionado à dislexia. Este mesmo projeto propunha que as professoras e os professores fossem treinados para reconhecer possíveis traços da dislexia nas crianças. E isso nos mobilizou, principalmente pelo desrespeito à função da educação e pelo desrespeito ao Sistema Único de Saúde, que, com muito custo, construímos e continuamos a construir neste Brasil. Porque o espaço de debate, reconstrução, transformação das diferentes políticas de garantias de direitos é na cena pública e não na coxia. É na conversa entre todos, é na argumentação, é alinhando a partir de diretrizes, e histórias e tradições que queremos manter. E, por isso, a nossa ênfase, né, em relação aos projetos de lei. E aí, por fim, queria destacar o fato de que o Fórum, né, sobre Medicalização da Educação e da Sociedade tem se constituído muito mais numa forma de rede do que numa forma de pirâmide. Por quê? Porque também reinventar modos de relação entre nós do Fórum é reinventar práticas políticas. Não temos uma coordenação nacional que manda, comanda ou organiza os núcleos. Ela ajuda os núcleos a se instituírem, ela ajuda os núcleos a se encontrarem, ela promove o debate, mas ela não diz o que os outros fazem. A nossa secretaria executiva, aqui representada por Lígia, mas é composta também, né, como vocês viram na abertura, por Jason, por Rogério e por Mariana, não à toa, diferentes profissionais com diferentes tradições, não se organiza a partir da ideia de que tudo tem que saber sobre os outros, tudo tem que controlar sobre os outros, mas tem que ajudar o trabalho a acontecer. E, para finalizar, eu evoco aqui meu querido, outra pessoa pela qual aprendi e me apaixonei, né, um psicólogo social importante aqui em São Paulo para nós, o José Moura Gonçalves, o Zeca, que ajudou a gente a pensar o seguinte: quem coordena o trabalho e não as pessoas. Então, esta reinvenção de ter uma secretaria executiva que coordene o trabalho e não as pessoas é um desafio ético-político que pode, sim, ao se instaurar, servir de base criativamente, né, autonomamente, para que outras articulações assim se estabeleçam. Então, temos um projeto que é ético-político, que está posto nos nossos temas, mas também nos nossos modos de relação. Era isso que eu queria apresentar em relação ao fórum e convido todos e todas a conhecerem o site medicalização, sem o tio e sem a cedilha.org.br. Obrigada. Alô. Eu creio que eu falo em nome de todos e todas, tanto da plateia como da mesa, que não ter espaço para perguntas e essa interlocução nos faz a todos um pouco tristes, né? Então, acho que não é só a plateia que sente falta desse espaço de perguntas e respostas, mas acho que as pessoas da mesa também gostariam, né, de, a partir de suas provocações, de seus questionamentos e das suas falas, poder ouvir como é que isso impactou nas pessoas da plateia e dialogar, né? Mas temos aí um péssimo hábito que não é só
organização do evento, mas de todos nós, de atrasarmos na chegada, de querermos conversar um pouco antes do começo, né, do debate, e isso acaba nos impedindo, por uma questão de relógio, de fome, de necessidades várias, de fazer essa articulação com a possibilidade das perguntas e dessa troca, né? Então, eu creio que eu falo em nome dos colegas da mesa, não perguntei, mas eu imagino que todos gostariam de poder fazer essa troca, e não tenho dúvida que a plateia também vem se ressentindo disso ao longo do nosso evento, né? Que a gente possa aproveitar os bastidores, os corredores, os almoços, os espaços de cultura do evento para criar essas aproximações, já que todos estão aqui muito próximos e desejosos dessa articulação, né? De que a gente possa nos conectar e nos ligar de forma amorosa e política, né? Então, com isso, eu peço desculpas, né? Um jeito de pedir desculpas pelo fato de que, pelo avançado do horário, não teremos novamente, né, condição de abrir para o espaço de perguntas e respostas. E eu vou desfazer essa mesa, mas imediatamente chamar a mim mesma para fazer a leitura da carta aberta que foi construída pelo Fórum. Então, primeiro eu peço, né, agradeço a presença de todos e todas, as contribuições muito profundas, né, que foram trazidas nessa mesa. E, então, muito obrigada. E acho que a gente desfaz essa mesa para fazer, então, a leitura pública da carta construída no Fórum. Só lembrando que o abaixo-assinado da carta lida pela Beatriz está lá fora para aqueles que ainda não assinaram. Exatamente, isso eu ia falar também. Não esqueçam, para nós é muito importante, porque, apesar de ainda estarmos embriagados e sabermos que depois vem a ressaca, temos clareza de que faremos o 4º seminário internacional, e para nós, na construção desse 4º seminário, vai ser muito importante conhecer a avaliação de vocês em relação a esse 3º seminário. Então, não demora muito, preencham a avaliação, nos entreguem para que a gente possa saber quais foram os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, para construir um 4º seminário melhor do que esse 3º, que está sendo muito bom. Um monte de comunicados, né? Também quero destacar para aqueles que não pegaram ainda as recomendações, o documento que foi distribuído gratuitamente, que ele ainda está sendo distribuído, então vocês podem ainda pegá-lo. Bom, sem muita demora. E sim, tem um jantar do Tatu, que é uma festa, muita festa, a gente também tem que comemorar, né? E depois eu acho que alguém pode dar informações melhor na Alves Guimarães, em Pinheiros. Depois eu passo o endereço certinho, mas para vocês irem. Eu estou aqui fazendo a tradução. Vamos lá? Esse é um documento que foi construído a várias mãos, a partir de discussões que fomos realizando no fórum. Sim, a tarde continua, né? Temos o almoço e a tarde continua. 13h temos a reunião, né, dos núcleos, e às 14h a nossa conferência de encerramento com a Aparecida Moisés. Bom, a reunião? Que sala? Boa pergunta. 307. Bom, nós... Mais recado? Não, né? No nosso primeiro seminário internacional, para aqueles que estiveram presentes aqui, né, só fazendo um resgate de memória, nós produzimos o nosso manifesto, né, que é um documento que ainda se encontra disponível online e que ainda recolhe as assinaturas daqueles que concordam com seus termos. E, para esse terceiro seminário, decidimos fazer a construção de um novo documento,
considerando aí as mudanças que aconteceram nesses 3 anos de existência do Fórum. Esse foi um documento que foi construído a partir do diálogo do coletivo do Fórum. Obviamente, a gente destacou uma comissão para escrever esse texto, eu fiz parte dessa comissão, por isso a mim coube a tarefa de fazer a leitura, e esse texto foi sendo transformado a partir da leitura dos colegas do Fórum, que liam, teciam comentários, e nós fomos incorporando esses comentários. Então, eu faço a leitura, mas se trata de um documento coletivo e que foi produzido pelo Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, e que, a partir de hoje, fica, então, também disponível online para aqueles que quiserem reler e passar para que outras pessoas possam lê-lo. Carta aberta do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Entre os dias 10 e 13 de julho de 2013, na cidade de São Paulo, realizamos o 3º Seminário Internacional à Educação Medicalizada, Reconhecer e Acolher as Diferenças, importante momento de debates que alimentam o enfrentamento da medicalização da vida. Encerrando o evento, nós, do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, tornamos públicas algumas reflexões à luz do contexto atual e que, entendemos, devem acompanhar aqueles que assumiram essa causa. Não é possível contar a história do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade sem nos remetermos à história do Seminário Internacional à Educação Medicalizada, cuja primeira edição foi realizada em São Paulo, no ano de 2010. Com aproximadamente 1.000 participantes, entre profissionais e estudantes de diversas áreas, sobretudo da educação e da saúde, além de representantes de entidades profissionais e movimentos sociais, o seminário culminou com a fundação do Fórum e com a divulgação de nosso manifesto. Construído a partir de debate aberto a todo o plenário, o manifesto contou, na ocasião, com a adesão de 450 participantes e de 27 entidades. Disponível para adesões online, hoje contém quase 3.000 assinaturas. O Fórum é um movimento social que articula entidades, grupos e representantes de movimentos sociais e pessoas físicas para enfrentar conjuntamente os processos de medicalização da vida e da política, mobilizando a sociedade e construindo propostas de atuação que acolham, atendam e protejam aqueles que sofrem esses processos. Com menos de 3 anos de vida, reconhecemos transformações no cenário mundial e nacional que ora desvelam o avanço da medicalização da vida em todas as suas esferas, ora apontam para os impactos de nossa luta. Obtivemos importantes conquistas e também enfrentamos dificuldades. Cada uma dessas situações tem servido como tema de reflexões no Fórum, pois entendemos que elas nos auxiliam a consolidar uma atuação propositiva e embasada cientificamente, não apenas na direção de criticar a medicalização, mas, sobretudo, de apontar superação nessa modalidade de tratamento. Como importante conquista, temos visto nitidamente a ampliação do debate em torno da medicalização em território brasileiro. Se no manifesto de 2010 afirmamos que a crítica e o enfrentamento dos processos de medicalização eram incipientes no Brasil, hoje comemoramos a consolidação de uma multiplicidade de ações nessa direção. É com satisfação que notamos que essa não é pauta exclusiva do Fórum. Com isso, o debate ganha novo corpo, o que se revela em diferentes campos, com destaque na imprensa, tanto escrita quanto radiofônica e televisiva. São inúmeras as matérias e ensaios jornalísticos que trazem à tona a polêmica em torno da medicalização. A medicalização também tem sido pauta de movimentos sociais, universidades e centros de pesquisa brasileiros. É inegável o aumento do número de militantes e profissionais de diversas áreas que passaram a abordar esse tema, contribuindo de forma decisiva na crítica do processo de medicalização em marcha. Destacamos o compromisso do Fórum de não apenas produzir, mas também difundir e socializar esses conhecimentos, o que temos feito de forma diligente. A partir da intensificação da crítica à medicalização,
é notável que até mesmo aqueles que defendem a existência dos transtornos que questionamos tiveram que incorporar esse debate em seus discursos. O fato é que essa crítica está se disseminando de tal forma que não dá mais para ignorar sua existência, mesmo por parte daqueles que gostariam que o debate não acontecesse. Entendemos que a inclusão de nossa pauta nesses discursos reforça nossa consistência e relevância, animando-nos a seguir adiante no aprofundamento da crítica de lacunas e contradições presentes na lógica que defende ser ciência o que entendemos ser resultado do processo ideológico de medicalização. Como resultado da ampliação do debate, podemos notar a presença de algumas polêmicas, geralmente advindas de confusões próprias de uma discussão que está se avolumando e em franco amadurecimento. Nosso desafio, novo, é contribuir com o esclarecimento dessas confusões, garantindo o necessário rigor. A primeira supõe que medicalizar é usar de forma abusiva medicamentos psiquiátricos para fins de controle do comportamento, sobretudo de crianças e adolescentes. Não temos a menor dúvida da importância da crítica incisiva ao consumo desenfreado de medicamentos, que colocam o Brasil em tristes estatísticas mundiais. No entanto, o problema é mais amplo. Reconhecemos que nem todo uso de medicamento implica em medicalização, assim como nem todo processo de medicalização desencadeia necessariamente o uso de remédios. Em outras palavras, medicalizar não é sinônimo de medicar, ato de tomar medicamento, nem de medicamentalizar, tomá-lo de forma abusiva, embora encontre no consumo de remédios um importante sintoma. Tomando como exemplo o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, destacamos que o aumento no índice de consumo de metilfenidato no Brasil não é suficiente para apontar a real dimensão da epidemia de diagnósticos desse suposto transtorno, pois é notória a existência de crianças e adolescentes cujos pais, diante do diagnóstico e indicação do remédio, se recusam a aceitar essa explicação, procurando outros profissionais que apontem novas formas de compreender e intervir nos desafios que seus filhos impõem. Há ainda aqueles que não passaram por exames, mas a quem professores e ou familiares se referem como hiperativos ou desatentos, pois essa suposta categoria nosológica popularizou-se a tal ponto que todos podem fazer o diagnóstico. A segunda confusão refere-se à suposição de que fazer a crítica da medicalização implica numa defesa corporativista de interesses profissionais, não médicos, a práticas de médicos, interesses de profissionais não médicos, a práticas de médicos e da medicina. Com relação a esse aspecto, lembramos que essa confusão já foi vivida em movimentos análogos, como, por exemplo, a luta antimanicomial, que inicialmente era reconhecida como antipsiquiatria. Embora envolvesse a crítica à prática da psiquiatria tradicional, essa expressão foi desenvolvida por importantes profissionais desse próprio campo do saber, que contribuíram para uma mudança significativa e inovadora nessa área, por meio da crítica profunda da lógica manicomial e da consolidação de outras formas de entender e atender os chamados loucos, que reconhecessem, acolhessem e respeitassem suas diferenças. Desfazer essas confusões implica em reconhecer que a medicalização envolve o modelo epistemológico, na medida em que se refere não à prática médica, mas ao método clínico, fundante da medicina moderna e de todos os campos da ciência dela derivados, como a psicologia, fonoaudiologia, enfermagem, nutrição. Assim, é óbvia a existência de profissionais não médicos que reforçam essa lógica, notadamente psicólogos, fonoaudiólogos e educadores. Assim como há importantes médicos nacionais e internacionais que criticam a medicalização. É o que ocorre na Secretaria Executiva do Fórum, que possui essa pluralidade de áreas envolvidas na luta contra a medicalização, notadamente a educação, fonoaudiologia, medicina e psicologia.
Para o Fórum, tais confusões reforçam a importância de ampliar a socialização do significado da medicalização. Por isso, insistimos que ainda é fundamental seguir explicitando esse conceito, não tomando seu conhecimento como pressuposto. Conforme afirmamos em outros momentos, medicalização e patologização são sinônimas. Dizem respeito ao processo artificial, por meio do qual se ocultam questões históricas, políticas, culturais, econômicas, sociais e afetivas do fenômeno, reduzindo sua complexidade a supostas doenças, transtornos ou distúrbios individuais. Essa visão reducionista invariavelmente resulta na responsabilização do indivíduo e seu grupo familiar pelos supostos problemas que apresentam, produzindo sofrimento. Nesse processo, perdem-se de vista os interesses políticos e econômicos em questão. Em outras palavras, ao transformar questões complexas em doenças individuais, a medicalização deixa de cuidar com atenção de nossas feridas históricas. Associando-se à biologização da vida, bem como à busca de padronização e homogeneização dos modos de viver, o processo de patologização procura apagar as diferenças que caracterizam e enriquecem a humanidade em prol de uma visão normativa de ser humano. Além disso, escamoteia o fato de que as desigualdades resultam do processo histórico e não de incapacidades biológicas naturais. Essa naturalização contribui decisivamente com a desconstrução de direitos humanos. Ora, se no mundo da natureza processos e fenômenos obedecem a leis naturais, os direitos, ao contrário, são uma construção histórica do mundo humano, conquistada a partir de lutas incessantes e, não raro, a custas da morte de milhares de pessoas. No campo da educação, é notável o aumento de argumentos medicalizantes e patologizantes para explicar as dificuldades vividas no processo de escolarização, tanto no âmbito da aprendizagem quanto do comportamento. Tais explicações enfraquecem a luta pela melhoria da qualidade da educação oferecida, já que o fracasso escolar é reduzido a doenças individuais, devendo, portanto, ser tratado fora dos muros da escola. Para complexificar ainda mais a crítica da medicalização da vida escolar, insistimos que os supostos transtornos mais referenciados na atualidade não possuem embasamento científico que justifique a afirmação inexorável de que são distúrbios neurológicos ou neuropsiquiátricos. Ao contrário, reconhecidos pesquisadores brasileiros e estrangeiros têm criticado a falta de rigor científico presente nas pesquisas sobre esses supostos transtornos, além dos acentuados conflitos de interesses em sua construção. Dentre tais transtornos, ressaltamos a dislexia, o TDAH e, mais recentemente, o transtorno opositor desafiante, TOD, e o espectro autista. Não podemos deixar de destacar que, no contexto recente, a homogeneização e padronização patologizantes têm se articulado, de forma crescente, à judicialização das relações, dos conflitos e dificuldades que permeiam a vida social. Nessa toada, não nos parece absurdo aventar que o próximo passo será a criminalização das diferenças, das utopias e dos questionamentos à ordem estabelecida. Temos visto, a olhos nus, a criminalização crescente dos movimentos sociais, aliada às práticas excludentes e notadamente higienistas, quando não fascistas, nos grandes centros urbanos, sobretudo quando se trata de atender a interesses do mercado imobiliário ou esportivo, como no caso dos grandes eventos que ocorrerão em nosso país em 2014 e 2016. Repudiamos a perspectiva que sustenta essas práticas, uma vez que ela evidencia o quanto medicalização, judicialização e criminalização cumprem um papel efetivo de controlar e submeter pessoas, abafando questionamentos, desconfortos, conflitos e sofrimentos, características que, curiosamente, cumpriram
cumprem e cumprirão um importante papel histórico na busca por mudanças estruturais. Frisamos que muitas transformações históricas só se consolidaram a partir da luta pela superação de preconceitos e desigualdades. Assim, ao calar a dissonância, transformando-a ora em doença, ora em subversão, coloca-se em risco as possibilidades de construção de um futuro diferente. Consideramos que patologizar e criminalizar as utopias é perverso, sobretudo num mundo dominado pelo vazio ético, estético e político. O tripé medicalização, judicialização e criminalização também se manifesta em tentativas de silenciar críticas e questionamentos por meio de constrangimentos, amedrontamentos, ameaças. Essas ações confirmam as críticas ao caráter ideológico dos processos de patologização da vida e da política. Afinal, intolerância, perseguição e ódio se inscrevem no campo dos dogmas e não das ciências. Reafirmamos os princípios fundamentais declarados desde a fundação do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Levar a cabo a crítica e enfrentamento dos processos de patologização da vida e da política. Acolher as pessoas que sofrem e vivenciam esses processos. Em suma, defender de forma intransigente as diferenças e combater de forma radical as desigualdades. Isso significa reafirmar nossa indelével defesa dos direitos humanos e do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a defesa da integralidade dos serviços públicos de educação e saúde, destacando o compromisso com o Sistema Único de Saúde, SUS, e seus princípios, e com a escola pública, gratuita, democrática, laica, de qualidade e socialmente referenciada para todas e todos. Nesses quase 3 anos, notamos que o Fórum conquistou reconhecimento social. De fato, realizamos 3 edições do Seminário Internacional A Educação Medicalizada, além de outros eventos regionais e internacionais. Também criamos um site e uma página no Facebook, que em menos de 2 anos conta com mais de 7.000 seguidores. Além disso, publicamos artigos e livros, não apenas aprofundando a crítica dos processos de medicalização e desconstruindo o pseudo-conhecimento ideológico que mais atende a interesses políticos e mercantis, mas também apresentando propostas concretas de acolhimento das diferenças e cuidado das pessoas que sofrem esses processos, baseadas em concepções de ser humano e de sociedade que rompem com a lógica patologizante. Destacamos as recomendações de práticas não medicalizantes para profissionais e serviços de saúde e educação, publicação que está integralmente disponível no site do Fórum e agora também se encontra em material impresso, distribuído gratuitamente ao longo do 3º seminário. Como resultado de nossa caminhada, fomos ganhando aliados de vários estados e municípios brasileiros. Vez por outra, somos acionados por pessoas ou grupos de diferentes lugares do país que estudam, pesquisam, escrevem em blogs e lutam contra a patologização da vida. Vez por outra, somos nós que acionamos essas pessoas e grupos. Sabemos da importância de nossa união e do papel político do Fórum nessa articulação. Assim, o Fórum cresceu, reconfigurando sua organização. Para além do Fórum Nacional, foram criados núcleos regionais, sempre por iniciativa e engajamento das próprias regiões. Hoje, temos os seguintes núcleos: Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rondônia e Acre. No Paraná, os núcleos Metropolitano de Curitiba, Irati e Maringá. Em São Paulo, os núcleos de Assis, Baixada Santista, Campinas, São José do Rio Preto e São Paulo e região metropolitana. Em Minas, os núcleos Uberlândia, Leste de Minas e Triângulo Mineiro. Outros núcleos estão em gestação em diversos estados brasileiros e todos que desejam consolidar um núcleo contam com nosso apoio.
Temos aprendido juntos a nos organizar nacionalmente, resultado do esforço coletivo daqueles que, como nós, não perderam a capacidade de sonhar com outro mundo e caminhar na direção de sua realização. Cada núcleo deve ter o cuidado de levar a discussão em suas regiões, além de fazer o enfrentamento do avanço da patologização no âmbito das políticas de educação, saúde e assistência social. Sobre esse aspecto, cumpre denunciar o aumento de projetos de lei municipais, estaduais e federais que propõem o diagnóstico e tratamento desses supostos transtornos no âmbito escolar. Tal crescimento se dá à revelia, na contramão e até tentando impedir a ampliação do debate crítico sobre a questão. Travestidos por discursos de inclusão, são projetos que aderem a concepções medicalizadas, reiterando a exclusão dos já excluídos. Tal contexto nacional apenas reforça a importância de nossa articulação política, tanto em nível local como nacionalmente, a fim de que essa contraposição atinja nosso objetivo de despatologizar os processos de desenvolvimento e aprendizagem e dos modos de ser, agir, sentir, pensar. Enfim, dos modos de viver. Esse é um importante desafio que certamente requer novos aliados para ser alcançado. Fica então o convite para aqueles que querem participar dessa luta para se engajarem no fórum, a partir dos núcleos já formados ou pela formação de um novo núcleo. Além da rede nacional, também conquistamos a importantíssima articulação internacional. Merece destaque o estreitamento da relação com os países da América Latina, especialmente o Fórum Infâncias, da Argentina, cuja parceria se estendeu em relações de amizade. Por ocasião do 4º Simpósio Internacional sobre Patologización de la Infância, realizado em Buenos Aires em junho de 2013, foi criado o Fórum Latino-Americano sobre Patologización de la Vida, contando com a presença de 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México e Uruguai. A página do Facebook desse grupo, criada há apenas um mês, conta com mais de 600 seguidores. Tal Fórum Latino-Americano, ao longo desse 3º Seminário Internacional à Educação Medicalizada, foi ampliado, incorporando agora países das outras Américas e da Europa, notadamente Cuba, Estados Unidos, França, Portugal e Espanha. Nasce aí o Movimento Internacional pela Despatologização da Vida. Entendemos que essa articulação é fundamental, sobretudo se considerarmos o recente lançamento da 5ª edição do DSM, que caminha a passos largos na direção da ultramedicalização da vida em todos os seus aspectos. Ao tomarem como referência uma noção de normatividade abstrata, tentam apagar as raízes históricas, culturais, afetivas, sociais de cada um e de todos nós, e negam a subjetividade como fundante da condição de sujeitos históricos e culturais. Às tentativas de implantar essa vida desprovida de vida e de humanidade, respondemos com Paulo Freire: somos sujeitos datados e situados. Na contramão dessa cruzada patologizante, reiteramos nosso compromisso radical e intransigente com a valorização e acolhimento das diferenças. Assim, temos trabalhado de forma interdisciplinar e democrática na elaboração e divulgação de estratégias de cuidado com as pessoas e seus familiares, fundamentadas em uma compreensão complexa e multideterminada do desenvolvimento humano. Diversas experiências nessa direção foram apresentadas nos nossos seminários e também têm sido publicadas, merecendo a atenção de todos interessados no tema. Finalizando, sabemos que o Brasil vive um momento de grande visibilidade às mobilizações sociais, na maioria das vezes tratadas pelo poder público a partir do aparato policial, e não do diálogo autêntico com suas pautas e demandas urgentes. Dentre a profusão de pautas, nos tocam aquelas que revelam o desejo de superar as adversidades colocadas pelos modos de organização da sociedade,
sustentados pela ideologia travestida de ciência, que tenta a todo custo apagar as diferenças e escamotear as desigualdades. Com elas fazemos coro. Convidamos aqueles que se afinam com essa pauta para ocupar todos os cantos, na esperança de construirmos um mundo no qual a vida, em toda a sua complexidade, possa entrar em cena. Obrigada.